Boa tarde, pessoal. Mais uma videoaula do Exatas aqui para ajudar vocês agora nessa reta final do Enem. Eu sou o professor Vitor Maciel, professor de Biologia, e hoje eu vou dar uma aula simples, rápida aqui sobre alguns temas principais do Enem sobre o sistema circulatório humano. Beleza? Vamos dar uma olhada como é que é a circulação humana aqui? Então, gente, o sistema circulatório humano, ele é composto por 3 partes, certo? Nosso sangue, nossos vasos sanguíneos e nosso coração. Quando a gente trata do nosso sangue, a gente vai ter a situação do plasma e os elementos figurados. O que é o plasma? É a parte líquida. Então, vamos botar aqui, ó, parte líquida, certo? E os elementos figurados? São os elementos que têm a ver com as células do seu sangue. Então, o que vai acontecer aqui? Nós temos uma situação que é a seguinte. Eu tenho o plasma, onde vai ficar tudo que não tem a ver com células, beleza? Então, o que eu tenho lá? Tenho glicose. Então, se você vai fazer um hemograma completo para o médico, e ele vai checar para você sua taxa de glicose, o que ele vai usar? O plasma sanguíneo. Outra coisa, se você quiser trabalhar também para ver a taxa de ureia que a pessoa vai produzir na urina dela, o que eu faço? Plasma sanguíneo. Agora, e se eu quiser saber, por exemplo, como é que está a taxa de hemácias? Eu vou olhar para o plasma? Não vou olhar para o plasma. Eu vou olhar aqui para os elementos figurados. Pega a taxa de hemácia e o que eu vou ter lá? Faltou hemácia. Faltou hemácia, o que eu tenho? Eu vou ter uma falta de hemoglobina. Falta de hemoglobina, anemia. Beleza? E excesso de hemácia? O que eu posso ter com excesso de hemácia? Nesse caso, nada. A gente fala que é um presente divino, se você receber excesso de hemácias. Mas, vamos pensar na situação de um atleta. Se a hemácia serve para transporte de oxigênio, quanto mais um atleta tiver de hemácias, melhor, certo? Então a gente entra na situação das Olimpíadas que a gente teve agora. Aquele caso de doping da Rússia, por eritropoetina. O que é isso? É um indutor de produção de hemácias na medula óssea. Beleza? Agora, e se eu estou trabalhando com os leucócitos? Leucócito é uma célula de defesa. Se ele é uma célula de defesa, ele vai indicar como é que está a nossa imunidade. Beleza? Então, se está faltando leucócito, o que eu posso ter? Poxa, tem algum problema onde eu estou produzindo os leucócitos, que é a medula óssea. Então, isso é um indutor de leucemia. Ou a pessoa pode estar com uma virose chamada de AIDS, que ataca justamente essa célula de defesa. Agora, e o excesso de leucócito? O que o excesso de leucócito pode causar? O excesso de leucócito indica que a pessoa está com uma infecção. Beleza? Agora, e as plaquetas? Que são justamente o ponto dessa aula aqui. Plaqueta não é uma célula. Beleza, pessoal? Plaqueta é um resíduo celular. Se ele é um resíduo celular, eu não posso chamar ele de célula, eu não posso falar que o nosso plasma sanguíneo é a parte líquida e as nossas células a parte celular. Não. O que eu vou ter lá? Os elementos figurados. O que é o elemento figurado? Tem a ver com célula. Beleza? Para que serve a plaqueta? Coagulação sanguínea. Se eu estou com excesso de plaquetas no meu corpo, isso quer dizer que eu estou necessitando muito delas. Então eu posso estar com uma hemorragia. Bacana? Então a gente já viu aí quais são as principais células e o que tem no plasma. Vamos voltar para cá, vamos ver direitinho o que eu tenho agora nos vasos. O que são os vasos sanguíneos, pessoal? Vocês estão vendo esse caminho todinho aqui? Do coração para baixo, para cima? Isso aqui, pessoal, sempre é feito com os nossos vasos sanguíneos. Por quê? Vamos lembrar sempre que nossa circulação é fechada. Se a nossa circulação é fechada, isso quer dizer que todo o nosso sangue corre dentro de vasos sanguíneos. Que tipos de vasos? As artérias, as veias e os capilares. Vamos ver a diferença entre eles aqui rapidinho? Uma artéria, pessoal, é um vaso calibroso que sai do seu coração rumo a outras partes do seu corpo. Então vamos pensar, por que ele tem que ser calibroso? Por que ele tem que ser forte? Poxa, ele está pegando a pressão sanguínea todinha que sai do coração. Se ele não for musculoso, ele vai acabar rompendo. Beleza? A sua veia e a sua vênula não precisa disso tudo. Porque quando o seu sangue vai para a periferia do seu corpo, você não precisa que ele volte com aquela pressão toda. Ele deixa uma parte do líquido dele. Se ele deixa uma parte do líquido dele, ele pode voltar com a pressão mais fraca. Então seu corpo não precisa de uma veia tão calibrosa desse jeito. E o vaso capilar? Vaso capilar, pessoal, lembra da palavra difusão. Tudo que ocorre de difusão de um vaso sanguíneo para o outro ocorre pelos capilares. De um vaso sanguíneo para o tecido, ocorre pelos capilares, beleza? Então, quando você for trabalhar com o sistema respiratório, excretor, nervoso, todos, se você tiver alguma transferência do vaso sanguíneo para outra região, quem é que vai fazer? Sempre um capilar, beleza? Tranquilo? Vamos ver aqui a última parte, ó. O coração humano, galera, vamos lá. A última parte que está faltando para a gente matar. O coração humano é uma bomba dividida em átrio, ventrículo, ventrículo. Lembrando sempre, os átrios são as entradas de sangue.
Então o sangue entra pelo átrio e sempre vai sair pelo ventrículo, beleza? Vamos dar uma olhada importante nisso aqui, ó. Essa região aqui é extremamente importante. A divisão entre os dois ventrículos é o que vai separar você de outros animais. Então você tem outros animais que existe uma abertura aqui, ó. Então ele tem mistura de sangue dentro do corpo. Se você não tem mistura de sangue dentro do corpo cardíaco, que é essa parte aqui, você tem uma circulação chamada de completa. Beleza? Então a gente já sabe que a nossa circulação ela é o quê? Fechada e completa. E o que mais que eu tenho que classificar? Nossa circulação é dupla. Por que dupla? O sangue passa 2 vezes pelo coração. Vamos acompanhar comigo aqui agora como é que é o caminho dentro do seu coração? Olha só. Então eu tenho, pessoal, 2 sentidos ao mesmo tempo. 2 processos. A entrada por esse lado e a entrada por esse aqui. Toda a prova traz para vocês o quê? O coração vendo de frente, como se fosse o meu coração falando para vocês. Então esse lado aqui é o lado esquerdo. E esse lado aqui, o direito. Beleza? Ah, professor, não consigo saber isso na hora da prova, me confunde. Dá uma olhada nisso aqui, olha. Repara que essa parede aqui, ó, é muito maior e mais grossa do que essa daqui. Por quê? Não é esse lado esquerdo que vai trabalhar com sangue arterial? Vamos colocar aqui, ó, sangue arterial. Sangue arterial tem que ir para o corpo todo. Você tem que ir para o corpo todo, eu tenho que ter o quê? Uma alta força e uma alta pressão sanguínea, certo? Então, quando eu olhar para o coração, eu vou ver um lado mais desenvolvido que o outro. Vamos fazer o caminho completo agora. Ele vai entrar pelo seu átrio esquerdo. Seu átrio esquerdo vai se contrair junto com o átrio direito que recebeu o sangue venoso. Vamos botar aqui, ó. Sangue venoso, beleza? Os dois juntos contraem. Como é que é o nome disso? Sístole atrial. Entrou, encheu o seu ventrículo esquerdo, encheu o seu ventrículo direito. Aí você vai ter a chamada sístole ventricular. O que é a sístole ventricular? Quando o seu ventrículo contrai, mandando o sangue para os vasos que estão aqui de saída. E aí vamos pensar comigo rapidão. Sangue arterial não tem alta concentração de oxigênio? Aqui? Para onde é que eu vou mandar isso? O corpo todo. É o corpo que está precisando disso. Agora, o sangue venoso tem alta concentração de CO2. Se ele tem alta concentração de CO2, para onde é que eu tenho que mandar isso? Para o pulmão, para poder fazer hematose. Algo importante vocês têm que lembrar. Olha para isso aqui, ó. Vamos apagar aqui para ficar melhor para vocês, ó. Então, pessoal, vamos dar uma olhada nas válvulas cardíacas, rapidinho também, bem simples. Para que elas servem? São válvulas que impedem o refluxo sanguíneo. Então o sangue tem que sair do átrio para o ventrículo, sempre. Não tem como ele retornar para cá. Por que não tem? Porque eu tenho uma válvula bem aqui. A mesma coisa do outro lado, o sangue tem que vir de cima para baixo. Por que ele não retorna? Porque eu tenho uma válvula aqui, certo? E depois da contração do ventrículo, o sangue não vai fazer esse caminho aqui? Por que ele não volta? Porque eu tenho essas válvulas na frente. Beleza, pessoal? Agora, sobre essa anatomia externa do coração, é importante você sempre lembrar. Olha o que a gente tem aqui, ó. Estão vendo esses pequenos vasinhos que a gente tem do lado de fora? Isso aqui são chamadas de coronárias. Coronárias. São vasos, pessoal, que estão aqui para irrigar o próprio coração, certo? Então, o coração recebe oxigênio das coronárias e não do sangue que está passando dentro dele. Por que isso aqui é importante? Maior causa de morte hoje por problemas cardíacos é sobre infarto. E o que é um infarto do miocárdio? Um entupimento de uma artéria coronária ou de uma veia coronária. O que vai acontecer aqui? Você vai parar o aporte de oxigênio e as células vão acabar morrendo. Beleza? Então, pessoal, para encerrar, vamos fazer uma revisão baseada aqui na classificação da circulação humana. Então, nossa circulação fechada, dupla, completa. O que é isso? Fechada sempre nos nossos vasos sanguíneos. Dupla, passa 2 vezes pelo coração, não esqueçam disso, porque a gente tem 2 átrios, lembra? O átrio esquerdo e o átrio direito. E a gente tem o quê? Completa, porque não há mistura de sangue dentro do coração. Então, pessoal, boa prova, sucesso, até a próxima.